E se o real motivo pelo qual a esmagadora maioria dos casamentos fracassa, não for por falta de dinheiro? Como assim? Pois é. E se não for por diferenças religiosas ou por divergências políticas, mas simplesmente porque um dos parceiros tem um formato de rosto ligeiramente mais arredondado e o outro tem ossos muito proeminentes? Nossa, isso soa como absoluta loucura, né? Totalmente. O instinto imediato é dar risada. Mas a nossa exploração de hoje mergulha direto em um material que levava essa exata premissa muito a sério. E levava mesmo. Certo, vamos desvendar isso. Nós estamos falando de um livro publicado lá em 1921. O nome é Como Analisar as Pessoas à Primeira Vista, escrito por Elsie Lincoln Benedict e Ralph Payne Benedict. Um verdadeiro clássico esquecido. Exato. E a missão desta nossa análise aprofundada hoje é desvendar o que existe por trás dessa teoria histórica fascinante. Basicamente, a sociedade sempre diz pra gente nunca julgar um livro pela capa, certo? Com certeza, é a regra de ouro. Só que esse material propõe exatamente o oposto. Eles querem que a gente leia as pessoas exatamente como lemos as páginas de um livro impresso. Eles argumentam que as características físicas externas, tipo o formato do rosto, o tamanho do corpo e a estrutura óssea, revelam de forma absolutamente infalível a natureza interna da pessoa. E é fundamental contextualizar aqui para quem está escutando a gente que, bom, embora a ciência moderna e a genética atual provavelmente tivessem um ataque cardíaco lendo isso hoje em dia, Um ataque cardíaco fulminante. com certeza, mas a lógica interna que os autores construíram naquela época é impressionantemente detalhada. E bem amarrada, sabe? Não é jogado ao acaso. Não, de forma alguma, o tom do material não é de um achismo astrológico. É uma tentativa genuína de criar uma biologia do comportamento. O livro divide toda a humanidade em 5 tipos biológicos puros: o alimentivo, o torácico, o muscular, o ósseo e o cerebral. 5 caixinhas bem definidas. Isso. E a premissa central defende que o sistema fisiológico mais desenvolvido do corpo age, literalmente, como um ditador. Ele comanda a forma como o indivíduo vai reagir a qualquer estímulo do ambiente. É um mergulho em uma pseudociência do início do século XX, claro, mas que obriga quem está lendo a olhar para as pessoas ao redor com lentes completamente diferentes. E é um exercício mental fascinante convidar a nossa audiência a imaginar as pessoas do próprio convívio enquanto a gente passa por essas descrições. O livro promete que essa leitura física é tipo um atalho, sabe? Para entender por que o colega de trabalho age daquela forma irritante. Exatamente. Ou por que um familiar é tão teimoso. Para construir essa teoria, o texto estabelece uma premissa básica logo de cara. A de que a vida é, no fim das contas, um eterno problema de reação ao ambiente. Eles usam um exemplo ótimo da biologia para explicar isso. Sim, eles trazem a história de um arbusto específico lá do deserto de Nevada, o tal do sagebrush. A ideia é que, bom, como essa planta não pode simplesmente fazer as malas, pegar um trem e se mudar para um clima tropical mais ameno, ela é forçada a se adaptar. Ela tem que mudar a própria estrutura física para sobreviver à secura extrema, né? Isso. E a teoria argumenta que nós, os humanos, operamos sobre a mesmíssima regra. Nós desenvolvemos mecanismos físicos que, inevitavelmente, acabam moldando o nosso comportamento. Segundo os autores, existe o que eles batizaram de lei do tamanho. Lei do tamanho. Como funciona isso na prática? Então, para eles, a natureza é a maior especialista em eficiência que existe. A lógica é bem direta. A parte ou o órgão maior do corpo de uma pessoa é sempre o mais bem equipado biologicamente. Faz sentido. E se ele é o mais bem equipado, ele tem a maior urgência de se expressar. O livro ilustra isso usando uma visão evolutiva própria. Eles argumentam, por exemplo, que nossos ancestros precisaram desenvolver mandíbulas maiores para o combate físico. Para morder, rasgar, aquela coisa bem primal. Caramba! Pois é. Portanto, se a gente vê alguém hoje andando pela rua com uma mandíbula muito proeminente e larga, a teoria dita que essa característica física não é só estética. Ela ainda carrega aquele impulso evolutivo original de lutar. De enfrentar os obstáculos de forma agressiva. Exato. A biologia, nesse caso, dita o temperamento da pessoa.
Isso me lembra a analogia genial que o texto traz sobre os carros humanos. Ah, essa é maravilhosa. Sim, se a gente pensar nas marcas de carros, especialmente as daquela época, imagina um modelo básico utilitário, tipo um Ford antigo. Ele foi construído com uma engenharia específica para ser robusto. Ele não pode agir nem ter o mesmo desempenho em uma pista de corrida que um carro de luxo superpotente. Tipo um Pure Zero. Isso, um Pure Zero. A ideia é que se uma pessoa nasce com a engenharia de um modelo específico, com um chassi mais pesado, um motor mais acelerado, ela só vai funcionar bem se for dirigida de acordo com o próprio manual de fábrica. Não adianta exigir velocidade de um trator. Perfeito. E isso nos apresenta ao primeiro grande tipo descrito no livro, o alimentivo. O nome já dá uma boa pista do que se trata, né? Sim, o sistema digestivo é o grande chefe aqui. Exato. Fisicamente, são aquelas pessoas com formas mais arredondadas, mãos pequenas que chegam a ter covinhas onde deveriam estar os nós dos dedos e um pescoço notavelmente mais curto. Os autores chamam esse grupo de o bebê da raça. E esse apelido de bebê da raça não é por acaso de jeito nenhum. Eles descrevem o alimentivo como alguém que ama o conforto acima de tudo, que tem uma predileção gigante por comida farta, especialmente amidos e doces. A clássica comfort food. Aham. E é o tipo de pessoa que faz qualquer negócio para evitar uma discussão. São pacíficos, extremamente sociáveis, super relaxados, mas o texto aponta um lado negativo. Qual seria? Adaptação aos excessos e à inatividade física. Mas espera aí, aqui onde a coisa fica realmente interessante. Vamos dissecar isso. A justificativa biológica deles para alguém evitar uma discussão no escritório ou no casamento é literalmente o fato de essa pessoa ter uma barriga um pouco mais proeminente? Basicamente. Quer dizer que uma pessoa com um excesso de peso é biologicamente levada a evitar o trabalho duro? Eles estão dizendo que a biologia impõe a preguiça? Na lógica da época, sim. E a explicação deles para o porquê disso acontecer é toda baseada no gasto de energia. O livro argumenta que o alimentivo tem a sua energia vital quase que monopolizada por um processo de digestão que é constante. A máquina está sempre trabalhando ali no estômago. Exato. Como o sistema digestivo é o maior e mais potente nesse indivíduo, ele puxa todo o sangue e a energia do corpo para a área abdominal. O texto chega a usar a expressão síndrome do motor de Ford carregando tijolos. Nossa, o corpo fica literalmente pesado. Então a inércia física não é vista como uma falha de caráter. É puramente fisiológica. O esforço muscular intenso é genuinamente mais exaustivo para eles do que para qualquer outro tipo. Então fugir de uma briga é só o corpo tentando economizar energia. Precisamente. Conservar a pouca energia que sobra. O que nos leva a um contraponto drástico. O segundo tipo da lista é o torácico, apelidado de o emocionante. Bom, se o alimentivo é governado pelo estômago, o torácico é governado pelo coração e pelos pulmões. A estrutura física muda completamente. Eles apresentam um peito alto, o que indica uma grande capacidade pulmonar. Isso. E uma cintura mais longa, um rosto em formato de pipa, sabe? Mais largo na região das maçãs do rosto e afinando para o queixo. Além de uma pele que frequentemente é mais avermelhada ou sardenta. O texto até brinca que muitos deles são ruivos. Uma característica bem marcante. E o comportamento é descrito como rápido. Eles são altamente sensíveis, um tanto vaidosos, amam a moda e buscam ativamente a aprovação alheia e os holofotes. Mas qual a justificativa mecânica para isso? Alguém com peito alto está destinado a ser o centro das atenções? A justificativa deles é a oxigenação. Pense o seguinte: como o coração e os pulmões são as peças predominantes nesse carro humano, a circulação de sangue é extremamente rápida e a oxigenação do cérebro é muito alta. Tá, e o que isso causa? O resultado biológico é um sistema nervoso que vive permanentemente à flor da pele. Os sentidos físicos deles são hiperaguçados. Eles ouvem melhor, reagem mais rápido, sentem as coisas mais intensamente. Isso explica, segundo os autores, o temperamento superexplosivo. Faz todo sentido dentro daquela lógica. Sim, eles não conseguem ficar parados porque a biologia deles exige movimento, exige expressão contínua.
Então, a necessidade deles por inovação, por usar roupas chamativas, não é puro ego. É o corpo precisando queimar combustível. Exato, esse combustível aeróbico processado em altíssima velocidade. Certo, mas me surge um conflito prático aí. Porque, pensa comigo, se o primeiro tipo só quer ficar esparramado no sofá, digerindo uma macarronada em paz, e o segundo tipo só quer ser o centro das atenções numa festa até de madrugada, Aham. como é que a humanidade conseguiu construir alguma coisa civilizada? Alguém precisava, de fato, levantar, pegar no pesado, pavimentar as ruas e levantar os prédios, né? Com certeza. E é exatamente nesse ponto de fricção que entram os dois próximos tipos. Os autores os colocam como as grandes forças estabilizadoras e construtoras da nossa sociedade: o muscular e o ósseo. Os trabalhadores. Isso. Enquanto os dois primeiros apenas sentem e desfrutam do ambiente, esses dois operam na chave da ação e da resistência. O muscular é categorizado como o trabalhador. O sistema muscular domina a fisiologia. Eles têm ombros quadrados, mandíbula quadrada, mãos quadradas. O texto aponta que o quadrado é a forma da solidez. E o comportamento deles reflete essa geometria perfeitamente. O livro descreve o muscular como alguém de voz alta, incrivelmente prático e um tanto agressivo. São os lutadores natos. E aparentemente são super democráticos, odeiam o snobismo. E na hora de comprar roupa, eles não estão nem aí para a moda do torácico, né? Nem um pouco. Eles compram roupas duráveis, focando apenas no que funciona. Eles formam a força motriz que faz todo o trabalho manual pesado do mundo. Mas por que o corpo exige isso? Tudo volta à lei do tamanho. Músculos foram feitos evolutivamente para o movimento sob tensão. Se a pessoa tem um sistema muscular super desenvolvido, aquele tecido biológico exige uso constante para não atrofiar e não gerar tensão acumulada. O corpo implora por atividade física. Exato. É por isso que, segundo o material, a maioria esmagadora dos acrobatas, dos trabalhadores braçais e dos atletas de alto impacto pertence quase inteiramente a este grupo. O muscular não pensa no problema, ele age sobre o problema com força bruta. E do lado desse operário incansável a gente tem o quarto tipo, o ósseo, conhecido como o estável. Nesse caso, o esqueleto é quem manda no corpo. Eles são descritos como pessoas altas, com ossos longos, articulações proeminentes e um rosto oblongo. O texto chama eles de a roda de balanço da sociedade. Uma definição bem precisa para eles. Pois é, são pessoas imóveis, absurdamente teimosas, avessas a qualquer tipo de mudança, super cuidadosas com o dinheiro e leais a um círculo muito pequeno de amigos. Uma panela bem fechada. Isso. E pensando nesses dois juntos, o muscular e o ósseo, sabe a impressão que dá? Se a sociedade fosse uma grande construção civil, o tipo muscular seria a marreta, batendo forte para derrubar os problemas na força do braço. Resolvendo na prática. Exatamente. Enquanto isso, o tipo ósseo seria o cimento. O cimento endurecido, né? Garantindo que nada saia do lugar, custe o que custar. Perfeito. A rigidez dos ossos longos acaba ditando a rigidez da personalidade. O osso é a parte mais dura, estática e imutável da nossa anatomia. Logo, o cérebro, que opera dentro dessa estrutura, desenvolve uma personalidade muito mais teimosa e inflexível. E se a gente conectar isso ao panorama geral de sobrevivência, o livro até explica por que o ósseo é o tipo com maior longevidade na humanidade. Sério? Eles vivem mais? Vivem. Tudo neles é focado em conservação. Eles não gastam energia em explosões emocionais dramáticas como o torácico. Eles comem pouco, o que não sobrecarrega os órgãos. O ósseo usa as mesmas roupas e segue a mesmíssima rotina cronometrada por décadas a fio. Nossa, é a inércia transformada em estilo de vida. Eles não gastam energia à toa. Exato. O que nos deixa com um abismo criativo, se a gente pensar bem. Porque temos quem coma, quem festeje, quem construa e quem preserva. Mas e a inovação? Da onde surgem as ideias para o muscular poder construir? É aí que entra o quinto e último tipo puro, o cerebral. O grande pensador. Isso. O formato físico foge bastante do padrão. Eles têm uma cabeça gigante, desproporcional ao resto do corpo, que geralmente é muito frágil. Os dedos são finos e lisos.
O livro os descreve como pessoas meditativas, profundamente impessoais, indiferentes a dinheiro ou poder. Frequentemente ignoram a própria higiene e as roupas. Aham. São sonhadores perdidos no próprio mundo e são os grandes inovadores da humanidade. A lógica biológica aqui é que todo o suprimento sanguíneo e a energia vital daquela pessoa estão sendo direcionados direto para o crânio. O estômago, os pulmões, os músculos recebem apenas o mínimo necessário para manter o corpo vivo. Toda a força desse carro está no painel de controle. No intelecto. Isso. Por isso a falta de força física. Mas, como isso se sustenta na prática? Sinceramente, lendo essa descrição, um cérebro puro parece completamente inapto para sobreviver no mundo real. Completamente. Eles perdem a noção do tempo, esquecem da hora de comer, não conseguem nem arrastar um fogão dentro de casa. Na selva de pedra, essa pessoa não duraria 2 meses sem desabar. E isso levanta uma questão importante. Os autores concordam plenamente com essa sua visão. E a resposta que o livro dá é dura. O texto deixa muito claro que a humanidade deve praticamente todo o seu salto civilizatório e tecnológico a esses sonhadores que frequentemente vivem na miséria e são tratados como loucos. A sociedade não os compreende. Não mesmo. E o material faz questão de citar exemplos cruciais. Eles mencionam Samuel Morse, por exemplo, o homem por trás do telégrafo. Ah, o código Morse. Isso. O livro conta que ele passava horas sentado debaixo de um olmo em Washington, completamente alienado do mundo. E as pessoas passavam e zombavam dele, chamando ele de louco enquanto ele tentava explicar a visão dele. Que loucura. E tem mais. S.P. Langley, que tentou construir uma máquina voadora muito antes de ser viável, foi impiedosamente humilhado. Alexander Graham Bell com o telefone sofrendo um ceticismo absurdo, Madame Curie manipulando materiais radioativos em condições super precárias e até a peça teatral Lightning do Frank Bacon é citada. O cerebral sacrifica a própria existência material pelo mundo das ideias. Uau! Isso levanta o principal trunfo dessa teoria, ao meu ver. Porque o livro reconhece que quase ninguém é um tipo biológico 100% puro andando pela rua. A esmagadora maioria de nós é uma mistura. Ainda bem, né? Pois é. A seção dedicada à arte das combinações é onde o negócio tenta se encaixar no mundo real, porque é a combinação que salva o cerebral de morrer de fome. E a regra deles é fascinante. O primeiro tipo dominante determina o que a pessoa vai querer fazer, e o segundo tipo determina como ela vai executar isso. Exato. As combinações são o motor da nossa complexidade. O livro defende que o ideal de sucesso, aquela pessoa que consegue mudar o mundo e ainda pagar as contas no fim do mês, geralmente tem uma combinação de cerebral com muscular. Ah, o equilíbrio perfeito? Sim. A parte cerebral desenha a planta ou cria a invenção, mas a segunda parte, o instinto muscular, dá a força braçal e a persistência para executar aquilo na prática e impor o produto no mercado. Sem o cerebral falta ideia, sem o muscular fica só no papel. Dá para imaginar os conflitos internos absurdos que essas combinações devem gerar, não é? Nossa, muitos! Pensa em alguém que, segundo a teoria, é primeiramente alimentivo, mas secundariamente muscular. O lado alimentivo quer paz, quer deitar e comer doce. Mas o lado muscular tem músculos que exigem movimento físico, que querem construir. Deve ser uma guerra civil biológica o dia todo. Sem dúvida. E ou pior, uma mistura de torácico com o ósseo. O torácico do coração acelerado quer ir pra festa, gastar dinheiro com roupas chamativas, e o ósseo quer economizar e ficar em casa trancado. E o material dedica páginas a analisar exatamente esse curto-circuito. Quando a estrutura biológica secundária puxa para o extremo oposto da primária, a pessoa vive eternamente insatisfeita. Eles sugeriam que entender as próprias proporções físicas era a única forma de guiar a carreira sem enlouquecer. E se essa teoria mapeia conflitos dentro de uma mesma pessoa, o que acontece quando a gente coloca 2 pessoas diferentes debaixo do mesmo teto? A parte final dessa nossa exploração entra num terreno onde o livro faz afirmações bem ousadas sobre o casamento. Ah, o famoso capítulo sobre divórcios. Isso. A fonte traz um dado estatístico intrigante. Eles alegam que 70% dos divórcios da época não ocorriam por divergências fundamentais como religião ou política. Sabe o motivo principal? O lazer.
Exatamente. Uma discordância sobre como gastar o tempo livre. Pode soar superficial à primeira vista, claro, mas o argumento tem uma lógica profunda. A visão deles é que opiniões sobre a religião ou política podem ser adaptadas ou debatidas educadamente. Mas o impulso biológico de como o corpo precisa relaxar não negocia. Quando a porta de casa fecha, a natureza fisiológica assume o controle. Se não bater, o atrito é diário. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? É curioso que o sucesso de um relacionamento não dependa de grandes debates filosóficos, mas simplesmente se o casal quer passar o domingo no sofá, como o alimentivo, numa festa, como o torácico, ou jogando xadrez, feito o cerebral. E para resolver esse quebra-cabeça, o livro oferece a lei da felicidade conjugal. É uma regra quase matemática. Para o casamento sobreviver, o primeiro elemento biológico das duas pessoas tem que ser igual. Alimentivo casa com alimentivo. Assim, ambos querem descansar do mesmo jeito no fim de semana. Mas se eles forem idênticos em tudo, a casa afunda, certo? Tem paga as contas. Precisamente. Por isso, a segunda parte da lei exige que o segundo elemento biológico seja diametralmente diferente. Na gestão prática da vida, um precisa ser forte onde o outro é falho. Isso cria uma parceria funcional no dia a dia, mas preserva a harmonia total no descanso. É quase uma fórmula química. Resumindo a grande tese que extraímos hoje, segundo esse material histórico, a anatomia é literalmente o destino. Os nossos desejos mais profundos, falhas e talentos estariam todos esculpidos no formato do nosso corpo. A inércia estaria na bochecha redonda, a agitação no peito alto, a teimosia no osso longo. Fica o convite para a nossa audiência. Amanhã de manhã, observem as mãos e os rostos das pessoas ao redor no transporte ou no escritório. O mundo é um laboratório cheio de personagens caminhando por aí. E essa observação microscópica do mundo lá fora acaba nos forçando a virar o espelho para dentro. A reflexão mais densa que essa obra nos provoca não é sobre classificar o colega, mas sobre a nossa própria ilusão de autonomia. Pense bem, se as roupas que gostamos de usar, as brigas que evitamos, a pessoa que amamos e como gastamos o nosso domingo, se absolutamente tudo isso for tão rigidamente ditado pela preponderância de um órgão sobre o outro, até que ponto o ser humano realmente possui aquilo que chamamos de livre-arbítrio, quando acreditamos estar tomando uma decisão puramente consciente? No fim das contas, se a lógica desses autores, por mais questionável que seja hoje, nos deixa com uma pulga atrás da orelha, talvez a velha máxima de nunca julgar o livro pela capa precise ser suspensa por um momento. Porque se esse material estiver certo, a capa dita cada vírgula das páginas de dentro. Fica aí essa reflexão.